Vamos agora aqui de inflamação. Eu trouxe um resuminho antes aqui de entrar no slide, mas vai falar tudo que tem lá também no slide. Inflamação é o mecanismo efetor da imunidade inata. A gente tem um sufixo "it" aí para algumas inflamações, tipo tendinite, faringite, artrite. 5 sinais dessa inflamação: calor, rumor, que é a vermelhidão, tumor, que é o edema, perda de função, que pode ser morte celular, necrose ou isquemia, e a dor. Então, calor, rumor, tumor, perda de função e dor. Ele pode pedir isso aí como cita. Todos esses 5 sinais, eles podem ser estimulados através de quê? Através de uma infecção, através de um trauma, através da temperatura, de agentes químicos, de radiação ultravioleta, de uma doença autoimune, de uma isquemia, de uma necrose. Então tudo isso pode estimular essa inflamação. E a gente vai ter uma resposta celular e vai ter uma resposta vascular de acordo com essa inflamação. Mas eu trouxe aqui um esquema de por exemplo, aqui é uma pele, certo? Aqui tem um vaso sanguíneo, um capilar, e aqui a gente tem a região do interstício, onde está ocupado por células dendríticas, macrófagos. Aqui é um mastócito, certo? Aqui em amarelo representado pelas bactérias devido a um corte. E aqui são os neutrófilos, certo? Lembrando que os neutrófilos aí, 60% do sangue, compõem a maior quantidade de células do sistema imunológico aí são de neutrófilos. Então, o que é que está representando aqui na figura, né? Eu vou ler aqui de acordo com isso daqui também. Primeiro, quando há um rompimento dessa barreira física, o que é que acontece? Primeiro há uma vasoconstrição no local, por quê? Para evitar a perda de sangue. A primeira coisa que o corpo faz é isso. E aí o que é que acontece? Segundo esses mastócitos aqui, que vão estar presentes aqui, que está representado aqui por essa cor aqui, vai começar a liberar histamina. E essa histamina é um vasodilatador, ou seja, ele vai primeiro constrigir para evitar a perda de sangue e depois ele vai vasodilatar. Para quê? Para que chegue mais sangue, chegue mais fibrinógeno, chegue mais diluição de toxina, que essas toxinas sejam mais diluídas naquele ambiente e também para permitir a diapedese de neutrófilo. Ou seja, esse mastócito que vai liberar essa histamina para poder acontecer a vasodilatação tem como consequência a histamina o calor, certo? Ou a vasodilatação tem como consequência, vai liberar essa histamina e essa histamina vai vasodilatar o vaso, certo? E essa vasodilatação, ela vai acontecer o quê? Um calor local. Por quê? Porque a temperatura do sangue é mais alta, né? Então, tá aqui calor como primeira opção aqui dos 5 sinais. Então, por que calor? Devido à vasodilatação. Vai causar um rubor, por quê? Rubor é vermelhidão. Porque se acontecer uma vasodilatação, vermelhidão é a cor do sangue, ou seja, aquele local está mais vascularizado, fica avermelhado, certo? E também vai causar um tumor, que é um edema, um inchaço. Por quê? Porque está chegando mais sangue naquela região. Então, perceba que a vasodilatação mediada pela histamina liberada do mastócito, certo? Ela já causa, ele já é um motivo para a gente entender o porquê gera o calor naquela região, porque gera o rubor e porque gera o tumor. A gente vai ver aqui a perda de função e a dor também, quem são os responsáveis. Ou seja, como eu falei, essa vasodilatação é para chegar mais sangue, certo? Ou seja, chegar mais nutrientes para essa reparação tecidual, mais fibrinógeno. Esse fibrinógeno tem uma relação com o quê? Coagulação e aglomeração de plaquetas, certo? E também o fibrinógeno,
ele evita a infecção sistêmica, ou seja, a bacteremia. Pense assim, a coagulação, se romper algum vaso, a priori lá do corpo, além de combater a bactéria, é tapar essa região para que aconteça essa bacteremia, certo? Que é a migração dessa bactéria para a corrente sanguínea e se alojar em algum órgão lá, pulmão, enfim, coração, etc. Também essa vasodilatação vai permitir mais diluição dessas toxinas e também vai permitir, como eu falei, diapedese do neutrófilo. Aqui está as hemácias e os neutrófilos. E esses neutrófilos, para poder mediar, para poder fazer o processo aqui, como está aqui escrito, de rodeamento, certo? Por diapedese, que é passada aqui da corrente sanguínea aqui para o meio intersticial, que são também mediados por selectina e integrina, ou seja, essa rotação capilar interstício. Essa vasodilatação ela ajuda também essa passagem, né? Essa rotação tanto de células dendríticas que saem daqui para apresentar o antígeno lá no órgão linfóide, quanto também facilitar com que esses neutrófilos atravessem aqui para poder combater essas bactérias, né? Lembrando que os neutrófilos eles fagocitam também essas bactérias e eles morrem, né? Também eles não são que nem os macrófagos que ficam lá fagocitando, né? Eles fagocitam e morrem também. A informação que eu tinha visto ali no resumo que eu tinha lido sobre inflamação. Então, você vai ter essa resposta vascular, que eu falei aqui agora, que é primeiro uma vasoconstrição, depois uma vasodilatação mediada por histamina dos mastócitos, que vai causar calor, rumor, tumor, certo? E isso vai permitir também chegar mais oxigênio, mais nutrientes, mais fibrinógeno para essa coagulação, mais diluição de toxinas e também permitir dilatar os vasos para permitir que esses neutrófilos e as dendríticas aí rotacionem, né? Passem tanto do capilar para o intestício e do intestício para o capilar. Essa resposta que eu falei foi a resposta vascular e a resposta celular é o que? É a atração desses leucócitos por quimiotaxe. Lembrando que os macrófagos vão começar a liberar lá, né? Fator necrose tumoral, interleucina para poder atrair aí esses neutrófilos e as outras células para essa região aqui de inflamação. Beleza? Então, atração de leucócitos por quimiotaxe e o rodeamento, como eu falei, é para permitir essa diapedese, né, via selectina e integrina aí. Mediadores inflamatórios. Aqui ainda continua meu resumo, né, porque daqui para baixo entra no slide. Então, tá assim, os mediadores inflamatórios são derivados do plasma e derivados de célula. Derivado do plasma, bradicina, que também é um vasodilatador e causa a dor, e derivado do sistema complemento por quimiotaxia. Ou seja, a gente vai ter também mediadores aí inflamatórios como bradicina, que vai causar essa dor que é derivado do plasma também, certo? E derivados de células também a gente tem a histamina, como eu falei, que é um vasodilatador, o óxido nítrico também, que é um vasodilatador. A gente vai ter as citocinas e quimiocinas, né, fazendo o processo de quimiotaxia. E também ele falou sobre uma questão chamada iecosanoides, que tem uma relação com prostaglandina e tromboxano. Esse tromboxano também vai fazer processo de coagulação local para evitar lá a infecção sistêmica. E essa prostaglandina que vai tanto gerar dor quanto febre local, ou seja, acaba aí irritando as terminações nervosas, causando dor no local. E também a febre, porque essa prostaglandina ela age direto no hipotálamo, né? O hipotálamo é que controla essa temperatura do corpo. Então, perceba que dentro desse processo de mediação de informação, a gente também tem aí a prostaglandina, que é a principal responsável pela dor, né? Nós temos aí calor, rumor e tumor, que é causado aí basicamente pela vasodilatação,
mediada por histamina. E essa perda de função, necrose, geralmente é pelo excesso, né? Pelo excesso de toxinas, né? De fatores de necrose também na região aí, acaba gerando uma necrose, dependendo do excesso dessa inflamação ou dessa contaminação também, certo? Então, eu achei interessante esse resumo aí, porque já dá uma base bem legal para os assuntos que entram aí do PDF. E aí o PDF ele fala assim, inflamação. Ele fala assim, é uma reação, né, protetora que busca eliminar a causa inicial, o tecido danificado e gerar um tecido novo. Então, é uma reação protetora do organismo nessa inflamação aí também. Lembrando também que os fatores de insuficiência desse grau de inflamação, eles a duração da agressão, os tipos de agentes e o grau de lesão e os microambientes também são fatores de influência desse grau de inflamação, ou seja, a duração de quanto tempo passa lá agredindo lá a região inflamada, o tipo de agente que está ali causando essa inflamação, o grau também e o microambiente, se está favorável ou não para essa proliferação desse micro-organismo. E os sinais característicos que a gente já falou, né, que é rubor, tumor, calor, dolor e perda de função, certo? Então, a inflamação tem esses aí. Busca eliminar, né, também, as causas iniciais de tecidos danados e geração de novos tecidos também. Aí vem uma tabelinha falando assim, que a inflamação ela pode ser tanto aguda quanto crônica. A aguda acontece em minutos, horas e dias, duração é curta, ação é imediata e a gente tem predominando aí os polimorfos nucleares, que são neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e outras células também como macrófagos, dendríticas e células natural killers. Já a crônica leva semanas, meses e anos, é de forma intermitente e atuam os mononucleares, ou seja, os linfócitos e monócitos. Percebam que a crônica ela tem uma relação com a imunidade inata ou adaptativa, certo? Porque tem os linfócitos e monócitos. Até porque ela já aconteceu uma vez, ela cria uma memória, ela fica voltando por ser intermitente. E a aguda, ela tem uma relação com as células da inata, que são os neutrófilos basófilos, que estão ali nas linhas de defesa aí, certo? Aqui também diz que causas, né, com relação à inflamação aguda. A gente tem os agentes físicos, que são traumatismos, feridas, lesões, né, por frio e calor. Agentes químicos, que podem ser queimaduras, ou lesões cutâneas. Também infecções víricas, bacterianas e parásitas. Então a gente também tem reações de hipersensibilidade mediada pelo mecanismo imunológico. E também infarto tissular, ou seja, falta de irrigação de um tecido por obstrução das artérias também. Isso pode gerar uma resposta aguda. Já a crônica, como eu falei, a gente já vê logo aqui de cara a enfermidade imunológica, ou seja, artrite reumatoide, enfermidade de Crohn, inflamação por micro-organismos resistentes a fagócitos, presenças de corpos estranhos também, e outras como arteriosclerose. Então perceba que essa aqui tem uma relação com doenças autoimunes, e aqui tem uma relação mais com algo que acontece ali no momento, né? Um trauma, uma ferida, uma queimadura, uma infecção que chega ali no momento vírica bacteriana. Será que ele pode pedir cite as células responsáveis pela inflamação aguda? Já sabe que são essas. E pela crônica tem que lembrar que está relacionado com a adaptativa. Também em relação a características ele pode pedir, né? Meses, semanas. Essa aqui a duração é curta, essa é intermitente também. Aqui estão agentes físicos, agentes químicos, infecções. Aqui já está ligado mais à infecção de micro-organismos resistentes a fagócitos, presença de um corpo estranho ou enfermidade imunológica também. Já a fisiopatologia da inflamação, a gente tem a fase vascular, a fase celular e a fagocitose. A fase vascular, o agente entra em contato com o tecido e causa um dano no lugar. Ou seja, vai produzir primeiro o quê? Uma vasoconstrução. Lembra que eu falei? Vasoconstrução para quê? Evitar perda de sangue, constrição, uma vasoconstrição para evitar perda de sangue. Depois uma vasodilatação para quê? Para que esse plasma, bota aqui, exudação do plasma do tecido intestinal,
para que chegue mais sangue naquele local. E aí aquilo causa um edema, causa uma vermelhidão, causa um calor, certo? Ou seja, para permitir o que? Passagem de proteínas, certo? E o que mais? Redistribuição de leucócitos. Então essa vasodilatação é para isso, como eu falei lá em cima. Já a fase celular, que eu falei também, ó, atração de leucócitos por quimiotaxia e o que mais? O rodeamento mediado por quem? Selectinas e integrinas, permitindo a diapedese. Já a parte de fagocitose, aí sim é mediada por leucócitos hipodimorfos nucleares e monócitos ativados como macrófagos e facilitados por opsoninas, certo? Então, a imagem da vasodilatação, o processo de diapedese e o processo de fagocitose, certo? Então, fisiopatologia da inflamação, fase vascular, fase celular e fase fagocitose. Já a reparação tissular é essa reparação do tecido pós-infecção. Então, você tem lá a fase inflamatória, depois vem uma fase proliferativa e depois vem a fase de contração e remodelação desse tecido. Então, a fase inflamatória, ou seja, começa no momento da lesão, formação de um coágulo, migração de leucócitos fagocíticos até a ferida, ou seja, um macrófago clássico. Lembra que não caiu na questão qual era o macrófago responsável por essa recuperação, por isso que diz assim, a migração de leucócitos fagocíticos até a ferida, eu botei lá macrófago clássico. E a primeira célula a chegar são os neutrófilos e as células também chamadas macrófagos e neutrófilos, que são responsáveis pelo processo aí de fatores de crescimento também. Ou seja, a inflamação propriamente dita aqui, né? Eu só botei esse macrófago clássico aqui na verdade para lembrar que ele estava responsável pelo processo de recuperação. Mas acho que nem cabe ele aqui, enfim. Mas aqui a inflamação propriamente dita. Depois vem a fase proliferativa, e que ele diz assim, ó, que são mediadas por células do tecido conjuntivo, conectivo, que são os fibroblastos. Esse fibroblasto tem duas funções. Primeira está aqui, colágeno, ou seja, ele sintetiza e secreta esse colágeno, e esse colágeno é composto de proteoglucanos e glucoproteínas, que fazem a cicatrização, certo? Também esses fibroblastos produzem fator de crescimento, que induz a angiogênese, que é o que? Proliferação e migração de células endoteliais e formação de novos capilares sanguíneos, certo? Então, tem a fase proliferativa e como ator principal aí, fibroblasto, e a fase inflamatória, atores principais, leucócitos, macrófagos, neutrófilos, fagócitos, etc, certo? Então, fase proliferativa de fibroblastos. Colágeno, proteoglucano e glucoproteínas, que fazem a cicatrização, e esse fator de crescimento que induz a angiogênese, que é a proliferação de novos vasos sanguíneos e também migração de células endoteliais. Já a fase de contração ou remodelação é só o desenvolvimento dessa cicatriz fibrosa, pode levar de 3 a 6 meses, 3 semanas a 6 meses. Há uma diminuição também da vascularização local e uma remodelação desse tecido e a retração da cicatriz, certo? Então, remodela o tecido, depois retraz a cicatriz e o tecido volta a ficar normal. O que é que tem de interessante? Saber essa fase aí inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação. Pode ser que ele peça como cita. Aqui também ele pode dizer a fisiopatologia da inflamação. Acontece em 3 fases. Quais são as fases? Vascular, celular e fagocítica, né? Fagocitose. Ele pode pedir também essa questão aqui da diferença entre inflamação crônica e aguda, certo? Tem que lembrar dos períodos e também das doenças que são relacionadas às patologias. E esse que eu expliquei aqui, né? Quem é que provoca esse calor, rumbo, tumor? A vasodilatação por histamina dos mastócitos. Né? Essa parte da resposta celular também, o rodeamento pelas selectinas integrinas via diapedese. Entender também que todo esse estímulo, quem estimula isso daqui, não é só bactéria, também pode ser um trauma, pode ser uma temperatura, um agente químico, um raio ultravioleta, uma doença autoimune, uma isquemia, uma necrose, certo? Enfim, beleza? Isso é o que a gente tem de informação. O próximo vídeo aí vai ser de MHC complexo de histocompatibilidade. Tamo junto.